Som. I am blessed to be back in Piracicaba. Estou feliz e abençoado de estar de volta em Piracicaba. And to come and see all of you on a Friday evening. É bom ver vocês todos numa noite como essa, To come to study the Word of God. chegando aqui para estudar a palavra de Deus. Oh, that's exciting. Isso é muito empolgante. Show me your Bible. Mostra-me sua Bíblia, por favor. Oh, that's a blessing. I love to see it. Isso é uma bênção, adoro ver isso. I'll tell you the truth. I go to many churches and people don't bring their Bibles Vou anymore. falar a verdade para vocês, eu vou para muitas igrejas e as pessoas não levam mais a Bíblia para a igreja. Many assemblies, they don't teach Bible, so people don't bring the Bible. Muitas assembleias não ensinam a Bíblia, então as pessoas não trazem a Bíblia. So I'm happy to see so many Bibles when I ask. Então estou feliz de ver muitas Bíblias levantadas quando eu pergunto. All right, so you bring your Bible. Question, do you read your Bible? Então é bom que você traz a sua Bíblia. Agora eu pergunto, você lê a sua Bíblia? Well, some yes, some no. Alguns sim, né? Alguns não. When I was here a year ago, I asked about your practice of Bible reading. Quando eu estive aqui um ano atrás, eu perguntei para vocês sobre a sua prática da leitura da Bíblia. In your Bible, you have 1,189 chapters. Na sua Bíblia você tem 1189 capítulos. If you read 3 chapters each day, Se você lê 3 capítulos por dia, in 1 year you will read your entire Bible. em um ano você terá lido a sua Bíblia por inteiro. Did you read your Bible in the last year? Você leu a sua Bíblia no último ano? What percentage would you estimate that you've read? Qual o percentual você estimaria que você leu? The prophet said, I have treasured your word more than my necessary food. O profeta disse que eu tive prazer na sua palavra mais do que o meu alimento diário. Is this important to you? Isso é importante para você também? If it is, then you will spend time with it. Se é importante para você, então você vai gastar tempo com a palavra. Some people say, I don't have enough time. Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo suficiente. How long will it take you to read your Bible? Quanto tempo vai levar para você ler a sua Bíblia? To go from Genesis 1:1 to Revelation 22:21. Para você ir de Gênesis 1, versículo 1 até final de Apocalipse no capítulo 22. If you read very slowly, Se você ler muito devagar, it will take you about 72 hours. vai te levar aproximadamente 72 horas. Now, if you divide 72 hours by 365, Agora, se você dividir 72 horas por 365, you can read your Bible in 12 minutes a day. você pode ler a sua Bíblia com apenas 12 minutos por dia. You believe that? Você acredita nisso? You have 12 minutes a day? Você tem 12 minutos no seu dia? Most of you will spend more time looking at your telephone than 12 minutes. Muitos de nós vamos gastar mais tempo olhando para o nosso aparelho de telefone, mais do que 12 minutos fazendo isso, né? And I will tell you, we have a great problem in Christianity today. E eu vou te dizer que nós temos um sério problema no cristianismo hoje em dia. People are very ignorant of the Word of God. As pessoas são muito ignorantes sobre a palavra de Deus. And it's not that they don't care about the Bible. E não é que eles não ligam pela palavra de Deus. They just have put their focus on other things. Eles simplesmente estão com o seu foco em outras coisas. I mean, people say, yes,
This is the Word of God, this is truth. As pessoas dizem sim, isso daqui é a palavra de Deus, é a verdade. But Mas it's not so important that they will spend time with it. não é tão importante que elas gastem tempo com a palavra. And as a result, we have weak Christians. E como resultado nós temos crentes fracos, We have weak churches, igrejas enfraquecidas, and we have a lot of problems because we have ignored the Word of God. e temos muitos problemas porque nós temos ignorado a palavra de Deus. You need to be spending time in your Bible every day. Você tem que dedicar tempo todo dia na palavra. For this is God speaking to you. Que isso é Deus falando com você. Is that important? Isso é importante? Well, tonight we're going to take a look at a passage out of the Epistle to the Galatians. Hoje à noite nós vamos olhar para uma passagem na Epístola aos Gálatas. What is in the book of Galatians? O que temos no livro de Gálatas? It was written by the Apostle Paul. Foi escrito pelo apóstolo Paulo. Who are the Galatians? Quem eram os Gálatas? Well, the Galatians are people who lived in what used to be called Asia. Os Gálatas eram pessoas que moravam no que antigamente era chamado de Ásia. Now, this is not Asia that we think of today with China and Mongolia and Burma. Isso não é a Ásia que nós pensamos como é hoje em dia, na China, que mais que ele falou? China? Mongolia. Mongólia. Não é essa região de hoje. Now, this was a Roman province Isso era uma província romana that they called Asia, que eles chamavam de Ásia, located in the country of Turkey. localizado no país que é hoje a Turquia. So this was written to a group of churches Então essa epístola foi escrita para um grupo de igrejas that would be what we call Turkey today. que seria hoje a região da Turquia. Now these were people who had been evangelized by the Apostle Paul. E essas pessoas tinham sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo. He went in, he gave them the gospel, E ele foi lá e ele os entregou a mensagem do evangelho. and they were saved. E eles foram salvos. But shortly after Paul left, in came some false teachers. Mas logo depois que Paulo partiu, chegaram então falsos profetas, falsos ensinadores. And they said, well, Paul's teaching was good, but he didn't give you the whole picture. E eles estavam dizendo, olha, o ensino de Paulo foi bom, mas ele não deu todo o cenário para vocês. He told you about faith in Christ, Ele falou para vocês da fé em Cristo, and that's good, e isso é muito bom, but it's not enough. mas não é o suficiente. What you must do is to put yourself under the Mosaic law. O que vocês têm que fazer ainda é se colocar debaixo da lei mosaica. What you must do is to begin to observe certain O rituals. que vocês devem fazer é começar a observar certos rituais. And the people became legalistic. E as pessoas então se tornaram legalistas. And some began to think that these rituals were necessary for salvation. E então alguns começaram a pensar que esses rituais eram necessários para a salvação. And some began to think that if you want to be truly spiritual, E alguns começaram a pensar que se você quer ser realmente uma pessoa espiritual, then you must live according to a certain set of rules. então você tem que viver de acordo com um certo regulamento. So Paul writes this epistle Então Paulo escreve essa epístola to correct doctrinal errors. para corrigir erros doutrinários.
Now, in fact, if you sit down and read the epistles, De fato, se você sentar para ler as epístolas, they are written to churches, elas são escritas para igrejas, the Romans, Romanos, Corinthians, Coríntios, Ephesians, the Efésios, Philippians, the Filipenses, Colossians. Colossenses. Why did he write these letters? Por que ele escreveu essas cartas? To correct false teaching. Para corrigir o ensinamento falso. Do we have a problem with false teaching today? Nós temos um problema hoje com o ensinamento falso? Yes. Sim. And we need to study these New Testament epistles. E nós precisamos estudar essas epístolas do Novo Testamento. One, so that we know what is the truth. Primeiro, para que a gente saiba o que é a verdade. And so that we are not deceived when we are faced with false doctrine. Para que não sejamos enganados quando somos confrontados com a falsa doutrina. So in this epistle to the Galatians, Paul is concerned with truth. Então, nessa epístola aos Gálatas, Paulo está preocupado com a verdade. How do you know what is right? E como você sabe o que é a verdade, o correto? Someone may stand up and begin to teach you things and they sound good. Alguém pode se levantar, começar a ensinar coisas para vocês que podem parecer interessante, bom, But they may be very wrong. mas pode ser que seja muito errado. How do you know? E como você sabe disso? Only if you know what God has said in His Word. Somente se você conhecer o que Deus revelou na sua palavra. Everything else is human viewpoint. Todo o resto é ponto de vista humano. We need to know the truth. Precisamos conhecer a verdade. And truth is what God has revealed to us. E a verdade é o que Deus revelou a nós. Truth is what conforms to the reality of God's plan. A verdade é o que se conforma com a realidade do plano de Deus. So in Galatians chapter 2 and verse 5, Então, em Gálatas capítulo 2, versículo 5, well, in verse 4 he said there were false brethren. no versículo 4, diz, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos And they secretly brought in infiltraram em nosso meio false doctrine. para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. É a falsa doutrina. And he says ultimately their objective was to bring us into bondage. E diz que o objetivo deles, no final, é nos conduzir à escravidão. Religion wants to bring you into bondage. A religião quer te colocar debaixo de uma escravidão. But grace wants to give you liberty. Mas a graça quer te dar a liberdade. But there are always people who say you cannot trust people with grace. Mas alguns dizem assim, você não pode confiar nas pessoas com a graça. Oh, if you teach people grace, then they will go live very immoral lives. Se você ensinar a graça para as pessoas vão sair por aí e viver uma vida muito imoral. If you teach people grace, then they will leave the church. Se você ensinar a graça, as pessoas vão sair da igreja. This is human viewpoint. Isso é ponto de vista humano. Now it might sound right, Pode parecer correto, but it doesn't conform to the plan of God. mas não está de acordo com o plano de Deus. And there are people who want to control you. E existem pessoas que querem controlar a sua vida. They don't want you to know the truth of the Word of God. Não querem que você conheça a verdade da palavra de Deus. Because the Bible teaches grace. Porque a palavra de Deus ensina sobre a graça. It's by grace that you have been saved through Que é faith. pela graça que sois salvos mediante a fé. And we are to walk by grace. E nós devemos andar pela graça. The writer of Hebrews said, we must have grace in order to serve God acceptably. O autor de Hebreus diz que nós devemos ter graça para podermos servir a Deus de uma forma aceitável.
Religion will try to bring you into bondage. Grace will set you free. A religião vai tentar trazê-lo à escravidão, mas a graça vai te libertar. So in verse 5 he said, to whom we did not yield submission even for a moment, so that the truth of the gospel might continue with you. E então no versículo 5, ele diz: não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permaneça em vocês. But people, you see, they want to impress others Mas as pessoas querem impressionar os outros, with how holy they are. demonstrando quão santo eles são. Oh, I'm so spiritual. Eu sou tão espiritual. And oftentimes they begin to observe a set of rules E muitas vezes eles começam a observar uma série de regras to prove to others that they're spiritual. para provar e mostrar para os outros que eles são espirituais. And the Apostle Paul, in very strong terms, says that is hypocrisy. E o apóstolo Paulo veementemente diz: isso é hipocrisia. So you have Peter, who's going to be guilty of hypocrisy in this book. Nessa carta você vai ver que Pedro é condenado pela sua hipocrisia. So in verse 11, chapter 2, when Peter came to Antioch, No verso 11 do capítulo 2, quando porém Pedro veio a Antioquia, Paul says, I opposed him to his face. Paulo disse: enfrentei-o face a face. Why? Por quê? Because he was pretending something was true about his spiritual life that was not true. Porque ele estava fingindo algo sobre a sua vida espiritual que não era verdade. In verse 13, and the rest of the Jews also played the hypocrite with him. E no versículo 13 diz que os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. What is a hypocrite? O que é um hipócrita? Somebody who is pretending something that is to be true that is not true. Alguém que está fingindo algo que é verdadeiro, mas não é, no fundo não é. So in verse 14, I saw they were not straightforward about the truth of the gospel. Versículo 14 diz: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. You see, people want to add conditions for salvation. Veja, pessoas querem adicionar condições para a salvação. And so people say, well, yes, you must put faith in Christ, E as pessoas dizem: sim, você deve ter fé em Jesus. but then you must add these other things to faith, Mas aí você deve adicionar essas outras coisas à fé, because if you don't add these other things, porque se não acrescentar essas outras coisas, that proves that your faith was false. isso prova que a sua fé era falsa. That is not the case. Isso não é o caso. And do you want to be spiritual? E você quer ser espiritual? Well, people begin to make up their own rules. Pessoas começam a construir suas próprias regras And they begin to teach things that are not true. e começam a ensinar coisas que não são verdadeiras. And the result will be they bring you into bondage. E o resultado vai ser que eles vão te trazer debaixo de uma servidão. They could try to control your Eles lives. vão começar a controlar a sua vida. And they do so in the name of promoting spirituality or godliness. E fazem isso com o ar de promover a espiritualidade, de promover Deus. But the Bible says these things do not help you to be godly. They are a hindrance to your spiritual life. Mas a palavra de Deus diz que essas coisas não te fazem ser espiritual e são um peso para a sua vida. And so we have a term, legalism. E aí nós temos esse termo legalismo.
which means you are trying to impress God by living according to a law, que significa que você está tentando impressionar a Deus ao viver de acordo com alguma lei, a law that God didn't give to you. uma lei que Deus não te deu. That's legalism. Isso é legalismo. And the Bible condemns it. E a Bíblia condena o legalismo. Read this book of Galatians. Leia esse livro de It is Gálatas. so very strong. É muito forte. But there were people who were saying, oh, if you want to be righteous, you have to keep the law. Mas tinham pessoas naquela época dizendo que se você quer ser justo, você tem que guardar a lei. But what does Paul say in verse 21? Mas o que é que Paulo disse no versículo 21? Go ahead, read that. Capítulo 2, no versículo 21, diz: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. You see, if you could be saved by works, Christ died for nothing. Veja, se você pode ser salvo pelas obras, então Cristo morreu em vão. If you could make yourself acceptable to God, there was no need for Jesus to go to the cross. Se você pode se tornar aceitável perante Deus, não tinha necessidade de Cristo ter morrido na cruz. So in chapter 3 verse 1, Então no capítulo 3, versículo 1, oh foolish Galatians. ó Gálatas insensatos. It's like Paul saying, how stupid can you be? É como ele estivesse dizendo, como vocês podem ser tão burros? Are you so stupid? Vocês são tão insensatos? Bewitched you. Quem os enfeitiçou? He said it's like somebody came along and they hypnotized you. É como se ele estivesse dizendo, alguém chegou aqui e colocou uma mágica sobre vocês, né? They cast a spell on you. Colocaram um feitiço sobre vocês. Now they've led you astray. E agora eles te desviaram de um caminho. So that you should not obey the truth. It's in verse 1. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? In verse 3, No versículo he 3, said, are you so stupid? será que vocês são tão insensatos? Having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Are you going to be spiritual because of what you can do? Você vai ser espiritual por aquilo que você pode fazer? It's the Holy Spirit who provides our spiritual life. É o Espírito Santo que providencia para sermos espirituais. What did Jesus tell Nicodemus? O que foi que Jesus disse para Nicodemos? You have to be born of the Spirit. Você tem que nascer do Espírito. It's the Spirit who gives us our spiritual life. É o Espírito que nos dá a vida espiritual. And we begin by the Spirit. E começamos pelo Espírito. Well, are you going to become spiritually mature now without the Spirit? E você acha que vai ficar uma pessoa espiritual madura agora sem o Espírito? And you see what we have today in so much teaching E o que nós encontramos hoje em tantos ensinamentos is that in order to please God, you must follow our rules. é o seguinte, que para você agradar a Deus, você tem que seguir as nossas regras. And they do not teach you about the power of the indwelling Spirit. E eles não te ensinam sobre o poder do Espírito Santo que habita em você. And the Apostle Paul is going to say, you need to have the ministry of God, the Holy Spirit in your life. E o apóstolo Paulo vai dizer que você precisa ter o ministério do Espírito Santo na sua vida. Because if you do not, Porque se não tiver, you're going to be a casualty in the spiritual life. você vai ser uma casualidade na vida espiritual. And you may have a very high level of E morality. você pode ter um alto nível de moralidade, And yet you walk according to your own flesh. e apesar disso você anda segundo a carne.
and what you are doing is not pleasing or acceptable to God. E o que você está fazendo não é agradável ou aceitável perante Deus. We need to take a look at walking by means of the Spirit. Precisamos olhar e entender o que significa andar no Espírito. And so the Apostle Paul, Então o apóstolo Paulo he has some very harsh things to say to these Galatians. tem algumas coisas muito duras para dizer a esses Gálatas. Because they have been saved by grace, Porque eles foram salvos pela graça, but now they're trying to be spiritual on the basis of their own human ability. mas agora eles estão tentando ser pessoas espirituais na base da sua própria habilidade humana. And there are people today who truly believe that they're spiritual just because they follow certain legal principles. E tem muitas pessoas que acham que elas são espirituais porque elas simplesmente seguem e obedecem certas regras, leis. And what they don't understand is that they are not living according to the power of the Spirit at all. E o que elas não entendem é que elas não estão vivendo no poder do Espírito Santo de jeito nenhum. So in chapter 5 verse 1, E no capítulo 5, versículo 1, he says, "Stand fast therefore in the liberty with which Christ Jesus had made us free." portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Don't get tangled up again in a yoke of bondage. Não se envolva novamente debaixo de um jugo, de uma What is servidão. the yoke of bondage? O que é um jugo? It's what man tries to impose upon the Christian. Jugo de escravidão é o que o homem tenta impor sobre o cristão, And saying, if you do these things, dizendo se você fazer certas coisas, then you're estas okay with coisas, God. então você está bem com Deus. And the Apostle Paul says that's not right. O apóstolo Paulo diz, não está correto. It's bondage. Isso é um jugo. And Christ has set us free. E Cristo nos libertou. But the problem is people don't understand liberty. E o problema é que as pessoas não entendem a liberdade. And many people don't want E liberty. muitas pessoas também não querem a liberdade. Because with liberty comes responsibility. Porque com a liberdade vem também a responsabilidade. And with liberty, then you are responsible for your own decisions. E debaixo da liberdade você é responsável pelas suas próprias decisões. But God has created us, each one, with free will. Mas Deus nos criou, cada um de nós, com o livre arbítrio. And you make your own decisions. E você toma suas próprias And you are decisões. responsible to God for those decisions. E você é responsável diante de Deus por essas decisões. But he's saying, don't throw away your liberty. E ele está dizendo, então, não jogue fora a sua liberdade. Down in verse 7, Descendo para o versículo 7, he said, you were running well. Now it's like an athlete running in a race. ele diz, vocês corriam bem, como um atleta que está correndo numa corrida. And he said, who hindered you from obeying the truth? E ele diz, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Now this word to hinder, Essa palavra impediu it was used for one runner who would cut in front of another runner. é uma palavra aqui que significa quando um corredor corta a frente do outro. And so he's saying, you were running well, Ele diz, você estava correndo bem, vocês estavam but correndo somebody bem, came in front of you e alguém entrou na sua frente to keep you from obeying the truth. para proibir de você continuar obedecendo a verdade. And he's saying, you need to know what the truth is. E ele diz, então vocês têm que conhecer o que é a verdade. Now, he gives a warning down in verse 13. E ele dá um aviso no versículo 13. You've been called to liberty. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Now, you don't use your liberty as an opportunity to gratify your own flesh. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne.
We have been given liberty so that we can serve God. Foi-nos dado a liberdade para que possamos servir a Deus. And we need to serve God from our own free will. E nós temos que servir a Deus da nossa própria livre e espontânea vontade. It's because we know who God is. Porque conhecemos quem Deus é, We know what God has done. nós sabemos o que Deus tem feito. And we say, I want to serve this God. E então nós dizemos, eu quero servir a esse Deus. But oftentimes what happens is we become very religious. Mas muitas vezes o que acontece é a gente se torna muito religioso. Somebody has set up their list of rules. Alguém estabeleceu lá uma lista de regras. And we just want to follow those rules. E nós só queremos seguir essas regras. And we don't realize that oftentimes this is not at all what God wants us to do. E muitas vezes não percebemos que não é isso que Deus quer que a gente faça. We need to please the Lord. Nós temos que agradar a Deus. Now, what I want us to look at tonight O que eu quero olhar hoje à noite begins in chapter 5, verse 16. começa no versículo 16 do capítulo 5. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. You struggle with the flesh? Do you? Você luta contra a sua carne? You ever struggle with sin? Por acaso você já lutou contra o pecado? Of course. We all do. É óbvio, todos nós. How do you deal with that? E como você lidar com isso? You say, I'm not going to do that anymore. Você diz, eu não vou mais fazer isso. How many times have you made that promise? Quantas vezes você já fez essa promessa? And then you do it again. Aí você vai lá e faz de novo. And you hear a message. Aí você ouve uma mensagem. Stop that sin. Pare de cometer esse pecado. Well, are you having any success with that? Você está tendo algum sucesso com isso? Now, Paul says here, Paulo diz aqui, if you walk in the Spirit, se você viver pelo Espírito, you won't fulfill the lust of the flesh. você não vai satisfazer os desejos da sua carne. How do I walk in the Spirit? E então, como que eu ando no Espírito? I can't stop sinning. Eu não posso parar de pecar. I have tried. Eu já tentei fazer isso. And I'm not doing very well with that. E eu não estou lidando muito bem com isso. The key is found right here. E a chave é encontrada exatamente aqui. Walk in the Spirit. Vivam no Espírito. Now, if we don't know how to do that, Mas se a gente não souber como fazer isso, how are we going to have victory over the flesh? como é que nós vamos ter vitória sobre a nossa carne? Now, the flesh is your sinful nature. A carne é a sua velha natureza pecaminosa. It's not just your physical body. Não é só o seu corpo físico. No, it's talking about that principle that is in every one of us. Está falando sobre aquele princípio que está dentro de cada um de nós. Something that you were born with. Algo que você nasceu com aquilo. You inherited it from your father. Você herdou dos seus It's pais. a sin nature É uma natureza pecaminosa that rebels against God. que se rebela contra And Deus. you're never going to get rid of it E você nunca vai se livrar dela until you die até o dia que você morrer. or until the Lord comes. Ou até o dia que Jesus voltar. We have it, Nós temos isso. and it wants to dominate us. E ela quer nos dominar. And we all struggle with it. E todos nós lutamos contra isso. Well, some people have given up the struggle. They say, okay. Algumas pessoas já desistiram da luta, falaram tudo bem. But we struggle against the flesh. Mas nós lutamos contra a carne. But if we don't have supernatural power, we can never win. Mas se não tivermos um poder sobrenatural, nós nunca poderemos vencer.
Now, Paul has said in this epistle, don't live under the Mosaic law and don't live an immoral life. Paulo disse nessa epístola, não viva debaixo da lei mosaica e não viva com uma vida imoral. But now he's going to say we need to be walking in the Spirit. E agora ele vem dizendo, vivam pelo Espírito. We need to know how to do this so that we can have victory over the flesh. E temos que saber como fazer isso para termos a vitória sobre a carne. And how we can glorify God. E como podemos glorificar a Deus. And so here he's actually in verses 16 through 18. E aqui nos versos 16 a 18, Giving us a promise of victory. ele está nos dando uma promessa de vitória. You want to be a winner? Você quer ser um vencedor? Walking. Então, andem ou vivam. Now the word to walk is used frequently in Scripture. A palavra andar é usada frequentemente nas Escrituras para demonstrar a sua forma de vida. How do you conduct yourself day after day? Como você conduz a sua vida dia após dia. That's your walk. Isso é o seu andar. And he says that we are to be walking E in the diz Spirit. que devemos andar pelo Espírito. This means we need to be led by the Spirit. Isso significa que devemos ser conduzidos pelo Espírito. Now this is not some mystical feeling that you get. Isso não é algo místico, um sentimento místico que você sente. It's not some secret light that you can see that's going to tell you to turn left or turn Não é uma luz mística que você vai ver que vai dizer, vai vir à esquerda ou vai à direita. Being led by the Spirit or walking by the Spirit Sendo conduzido pelo Espírito ou andando pelo Espírito, means you need to know the Word of God. significa que você tem que conhecer a palavra de Deus. And the Holy Spirit will bring that into your thinking. E o Espírito Santo vai trazer isso à tona no seu To give you raciocínio wisdom so that in liberty you can make good decisions. para te dar sabedoria para que na sua liberdade você faça as decisões e escolhas corretas. The Holy Spirit will take the Word of God that is in your soul. O Espírito Santo vai pegar a palavra de Deus que está dentro da sua alma And He will show you how to apply it to your moment by moment life. e ele vai demonstrar como aplicar aquilo na sua vida momento a momento. But some people want to make this a very mysterious situation. Mas tem pessoas que gostam de fazer disso um mistério. Like if I go into a trance, maybe the Holy Spirit will lead me. Então, por exemplo, se eu entrar num transe, quem sabe o Espírito Santo me conduza. No, this is not walking by the Spirit. Isso não é andar pelo Espírito. Rather, it means the Holy Spirit will guide us using the truth from the Word of God. O Espírito Santo vai nos conduzir usando a verdade que vem da palavra de Deus. Is God the Holy Spirit who inspired the men who wrote the Bible? Porque é o Espírito Santo quem inspirou os homens a escreverem a palavra de And Deus. it's the Holy Spirit who illuminates our thinking as we study the Bible. E é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento quando a gente estuda a palavra de Deus. So walking by means of the Spirit means, first of all, I've got to pick up my Bible. Então andar pelo Espírito Santo significa a primeira coisa, eu preciso pegar a minha Bíblia So that I know what God has said. e conhecer a minha Bíblia sabendo o que é que Deus disse. Now this command is a command to keep on walking. Esse comando, essa ordem, uma ordem que diz, continuem andando. Now, when he says, do you have in the Spirit or by the Spirit? What's your preference? By the Spirit, yeah. Walking by means of the Spirit means that the Holy Spirit also is going to provide for me power. Andando ou vivendo pelo Espírito Santo também significa que Ele vai me dar o poder. He's going to provide supernatural power. Ele vai providenciar um poder sobrenatural, God's power. que é o poder de Deus. Hold the place here.
and turn over just a couple of pages to Ephesians chapter 3. Deixa o seu dedo aqui em Gálatas, mas vire algumas páginas para Efésios capítulo 3. 16. E vamos ler o versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. You need to be strengthened in the inner man. Você tem que ser fortalecido no íntimo do seu ser. It's not a matter of saying, I will be strong, I will be strong. Não é uma questão de você dizer, eu vou ser forte, eu vou ser forte. That's not it. Não é assim. But rather, it's a dependence upon the Holy Spirit. É uma dependência do Espírito Santo. He indwells you Ele habita em você for the purpose of giving you God's power com o propósito de te conceder o poder de Deus, to be able to fulfill God's commands. podendo você obedecer aos mandamentos de Deus. And apart from this power of the Spirit, you can't fulfill any of God's commands. E a parte deste poder do Espírito Santo, você não pode cumprir nenhum dos mandamentos de Deus. We need to have spiritual power. Nós temos que ter poder espiritual. So Paul says in Galatians 5:16, Então Paulo diz em Gálatas 5:16, keep on walking by means of the Spirit. continuem vivendo por meio do Espírito Santo. We need to learn how to do this E temos que entender, saber como fazer isso and rely upon God's provision. e depender das provisões de Deus. And then he says, if you do this, E aí então ele diz, se você fizer isso, you will not fulfill the lusts of the flesh. você de modo nenhum vai satisfazer os desejos da carne. Now this is a promise. Isso é uma promessa. This is an incredible promise from God. É uma promessa incrível de Deus. If I will walk by the Spirit, I won't fulfill the lusts of the Se eu flesh. viver pelo Espírito, eu não vou satisfazer a minha carne. But too many Christians just leave the Holy Spirit out of the equation. Mas muitos cristãos simplesmente tiram o Espírito Santo da equação. And too much preaching says, don't fulfill the lust of the flesh. E tem muita pregação que diz, não satisfaça os desejos da sua carne, But they don't tell you about walking by the Spirit. mas não explicam como viver e andar no Espírito. So, in verse 17, Então no versículo 17, we see that there's a great conflict. existe um grande conflito. Go ahead and read the verse. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. The great conflict here is the flesh against the Spirit. O grande conflito aqui é a carne contra o Espírito. You know, sometimes you see these cartoons and they have a demon on one shoulder and an angel on the other shoulder. Sabe quando você vê alguns desenhos, né, animados, você vê o demônio de um lado e um anjinho do outro lado, Yeah, and the demon is saying, e o demônio está dizendo assim, vem, vem, and the vem. angel saying, no. E o anjo está dizendo, não, não faça isso. Or you have the angel saying, Ou você está vendo o anjinho falando, venha para esse and the lado. demon is there with his pitchfork saying, no, E o demônio está lá com o garfo dele te espetando. that's not it. Não é isso. What we have is our own sinful nature. O que nós temos é a nossa própria natureza pecaminosa. We all have it. Todos nós temos isso. And what it wants to do E o que ele quer fazer, is satisfy o itself. que ela quer fazer é se satisfazer. See, we start thinking, I know what will make me happy. E nós começamos a raciocinar, eu sei o que vai me fazer feliz. I know. Eu sei, eu sei.
Now, I know the Bible says something different. Eu sei também que a Bíblia fala algo diferente. But we start thinking, I know better than God. Mas a I'll be gente começa happy. a pensar, eu sei mais do que Deus em como me satisfazer, como me fazer feliz. You ever think that way? Você já pensou dessa Yeah, we forma? do. Toda hora, We né? all do. Sempre fazemos isso. Every time we rebel against the plan of God, Todas as vezes que nos rebelamos contra o plano de Deus, we're saying, I know better than God estamos does. dizendo para Deus, Deus, eu sei mais do que It's- você, o que é melhor para And mim. that's our flesh. E isso é a nossa carne dizendo. It rebels against God. Ela se rebela contra Deus. Now, indwelling every single Christian Agora, habitando em cada cristão, em cada crente, is the Holy Spirit. está o Espírito Santo. Now, the flesh lusts against the Spirit. E diz que a carne luta contra o Espírito. Now, does your Bible say that the Spirit lusts against the flesh? Não. It doesn't? What does it say? You don't have the same word? It's desires. Desires, both times. Desires and desires. Uh-huh. This word for desire. Essa palavra é desejo, né? Que a carne deseja o que é contrário ao espírito. Okay? It's a good translation. É uma boa tradução. Actually, the Greek word means an intense desire. Na verdade, o grego diz um desejo intenso. Now, you can have an intense desire for something that's good, Você pode ter um desejo intenso por algo que é bom, or you can have an intense desire for something that is not good. mas você pode também ter um intenso desejo por aquilo que não é bom. Now, when you have an intense desire for something that God forbids, E quando você tem um desejo por algo que Deus proíbe, usually the word will be translated lust. geralmente a palavra vai ser traduzida como desejo. You have a different word for that. Yeah, lust. Alguém tem outra palavra aí ao invés de desejo? Okay. Luxúria, luxury. Yeah, okay. It just means an intense desire. É um intenso desejo. And it's saying your flesh doesn't want the things of the Spirit. E o que está dizendo é que a sua carne não deseja as coisas do Espírito. It wants to satisfy itself. Ela quer satisfazer a si mesma. I want to be comfortable. Eu quero estar I confortável. want to be happy. Eu quero ser feliz. I want. Eu quero. And that's our flesh. Isso é a nossa carne dizendo. But we also have now indwelling us the Holy Spirit. Mas temos também dentro de nós, habitando o And Espírito he Santo. has also an intense desire. E ele também tem um intenso desejo. And his desire is to glorify God. E o desejo dele é glorificar a Deus. That's the great ministry of the Holy Spirit. Esse é o grande ministério do Espírito Santo na sua vida. It's to glorify God. É glorificar a Deus. And so it says here, it has an intense desire against the flesh. E diz aqui que o Espírito tem um desejo contrário da carne. And he says, as a result, you can't do the things that you want to. E fala que o resultado é que, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. Now, what do you want to do? Então, o que é que você quer? O que você know. deseja? Eu não sei. It might be good, Pode ser bom or it might be evil. ou pode ser mal. And at different times, it's different things. Em momentos diferentes, são coisas diferentes. But what he's saying here is this, oh, I want to please God. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, eu quero agradar a Deus. And your flesh is saying, no, don't do that. Mas a sua carne está dizendo, não faça isso. And the Holy Spirit is saying, you need to walk this way. E o Espírito Santo está dizendo, você tem que andar nessa direção. And the flesh is saying, no. E a sua carne está dizendo, não. And so he's saying, you're going to be frustrated. Então está dizendo que você vai ficar frustrado. And we need to know how to deal with that. E temos que saber como lidar com isso.
Now, as long as we're in this life, we're going to have this conflict. E enquanto estivermos nessa vida, nós vamos sempre ter esse conflito. Now, there's no spiritual technique or Right. second blessing that can suddenly get you up to a higher level where you don't have this struggle. Não existe uma técnica ou uma segunda bênção que vai fazer você ser um ser espiritual que vai te ausentar desse conflito, te levar num estágio que isso não é mais realidade. See, there are some people who think, oh, if you just persist long enough with your legalism, that you'll get to another level and you won't have the struggle any longer. E tem pessoas que dizem que se você persistir no legalismo, na obediência dessas regras, você vai chegar num estágio onde você não vai mais ter esse conflito. You're going to have this struggle. Não, você vai continuar tendo esse The conflito. question is, do you want to have victory? A questão não é essa, a questão é, você quer ter a vitória? And he promises here you can have victory. E a promessa que ele faz é que você pode obter a vitória. But we must learn how to walk by the Spirit. Mas temos que aprender como andar ou viver pelo Espírito. So in verse 18 he says, if you are led by the Spirit, you are not under the law. E ele diz no versículo 18: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. All right, in verse 16 we had walking. No versículo 16 nós tínhamos o verbo Now andar, here he talks about being led by the Spirit. mas no versículo 18 ele fala aqui de ser guiado pelo Espírito. How is he going to lead you? Como é que ele vai te guiar? It's not going to be some funny feeling that you get. Não vai ser nenhum sentimento esquisito que você vai ter, sentir. It's not like, well, I had this strange feeling in my stomach. Não é como se você tivesse um sentimento esquisito no seu estômago. No, it's not this mysterious stuff that some people teach. Não é esse negócio misterioso que muitas pessoas ensinam por aí. The Holy Spirit will lead you. O Espírito Santo vai te guiar. How do you know if it's the Spirit? E como você sabe que aquilo é o Espírito guiando? Sometimes I hear people say, God told me. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim: ah, Deus falou para mim. And God didn't tell him at all. E Deus não falou nada para ele. Well, why do you think God told you that? Por que você acha que Deus te falou isso? I just know. Ah, eu simplesmente sei. I had something happen in my spirit. Tive uma experiência espiritual. I got a twitch in my shoulder. Eu tive um tremelique no meu ombro. And I knew God was telling me E eu something. sabia que Deus estava me falando alguma coisa. This is nonsense. Isso é baboseira. That's not being led by the Spirit. Isso não é ser guiado pelo Espírito. And I asked these people, how do you know it was the Spirit? E como você sabe que foi o Espírito então? Could it have been a false spirit? Poderia ter sido um espírito falso? Enganador? Oh, no, of course not. Não, claro que não. How do you know? Como é que você sabe? There's only one way to know. Tem apenas uma forma de saber: Truth. conhecendo a verdade. Truth is what God has revealed. A verdade é o que Deus revelou. Now, in our day, Em nossos dias, many people do not believe there's any such thing as absolute truth. muitas pessoas acreditam que não existe a verdade absoluta. There is absolute truth. Mas o fato é que existe sim, a verdade é absoluta. And it is what God has revealed to us in the Word. E é o que Deus tem revelado a nós na sua palavra. But if I'm going to be led by the Spirit, I have to know this truth. Mas para eu ser guiado pelo Espírito, eu tenho que então conhecer esta verdade. Now he says, now if you are being led by the Spirit, you are not under the law. E ele disse que se você está sendo guiado pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Now we're not under the Mosaic law for sure. Com certeza não estamos mais debaixo da lei de Moisés. You don't have to keep the Mosaic law. Você não precisa guardar a lei mosaica, Not any part of it. nem um pedacinho dela, Not the Ten Commandments. nem os 10 mandamentos. You have to keep the Ten Commandments? Você tem que guardar os 10 mandamentos? No. Não. Why? Por quê? They weren't given to you. Não foram dadas para você, They were para given mim. to Israel. Foram dadas para Israel. They weren't
wasn't given to the church. Não foi dado para a igreja. We have our own laws from God. Nós temos as nossas próprias leis dadas por Deus. In Romans 8:2, Em Romanos 8, versículo the 2, Apostle Paul called it the law of the Spirit of life in Christ Jesus. o apóstolo Paulo chamou isso de, Romanos 8 e 2, a lei do Espírito de vida. Now, under this law, we are told, don't commit adultery, don't steal, don't bear false witness. Então, né, debaixo dessa lei, nós temos os seguintes comandos, mandamentos: não cometer adultério, não roubar, não ser uma falsa testemunha. God has told us how to live, Deus nos disse como devemos viver, but we're not under the law. mas não estamos debaixo da lei. So we need to know what has God revealed for us today in the church. Então temos que entender o que é que foi que Deus revelou para nós hoje na igreja. All right, now, in verses 19 through 21, No versículos 19 a 21, we have a long list of sins, temos aqui uma longa lista de pecados, which he calls the works of the flesh. que ele chama aqui das obras da carne. All right, let's just read this list, Então, vamos ver essa lista. 19 to 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Now he says, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. E veja que ele terminou dizendo depois da lista: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. All right, the question, Então a pergunta é: can Christians practice these things? crente pode cometer esses pecados dessa lista? Is it possible for a Christian to practice these things? É possível para um cristão cometer esses pecados? It's a very serious question. É uma pergunta séria, né? And some will say, well, no, of course a Christian can't do these things. Alguns vão dizer: claro que não, um crente não pode fazer isso. If you say that, E se você dizer isso, you have a very serious problem, você tem uma dificuldade muito séria. because you cannot just pick out certain sins from this list. Porque você não pode simplesmente tirar alguns pecados dessa lista. Because these are the works of the flesh, Porque isso daqui são obras da carne. and you have flesh. E você tem uma carne. You have a sinful nature. Você tem uma natureza And your pecaminosa. sinful nature produces these things. E a sua natureza pecaminosa produz esses efeitos. And while we may avoid some of these sins, E enquanto possamos evitar alguns desses pecados, if we are honest, we will have to admit that we are guilty of some of these se sins. formos honestos conosco, consigo mesmo, vamos concordar que alguns pecados nós podemos cometer. Now he says the works of the flesh are evident. E ele diz que as obras da carne são evidentes ou são manifestas. In other words, they're very clear. We understand. When we see it, we know what it is. Ele está dizendo aqui que é muito claro, quando nós olhamos, vemos, enxergamos aquilo, a gente entende, conhece. And if we are honest, we will have to say we see these things in ourselves. E se formos honestos, nós vamos ter que dizer: eu vejo essas in coisas na other minha vida. Christians,
e na vida de outros crentes and in our assembly. e até na nossa igreja. Really? Sério? Yes. Sim. So how am I going to understand this verse? Então como é que eu vou interpretar e entender esse versículo? We need so desperately to understand what it is to be led by the Spirit. Nós precisamos desesperadamente entender o que significa ser guiado pelo Espírito, So that we do not fulfill the lusts of the flesh. para que a gente não cumpra a vontade da carne. Because if we are fulfilling the lust of the flesh, then we are producing these works that are so evident. Porque se estivermos satisfazendo as obras da carne, nós vamos produzir essas obras que são tão evidentes. Well, we're going to take our break here, Nós vamos fazer agora então um intervalo, and when we come back, e quando voltarmos, I think it's going to be a very revealing look acho que vai ser um olhar bem revelador, as we see the works of the flesh ao olharmos para as obras da carne and the fruit of the Spirit. e olharmos para o fruto do Espírito. Okay. So we take our Então vamos ter então o intervalo. Retomamos o que? 9?